Abra sua Bíblia em Daniel, no livro do profeta Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler uns versículos. É importante, eu estava em dúvida se leria toda a história, mas é importante que se faça para melhor compreensão dos irmãos, né? Daniel capítulo 3, até o verso de número 30, uma história que envolve muito o nosso coração, né? Na leitura desse relato, dessa experiência. Versículo 1: O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias para a consagração da imagem do rei Nabucodonosor tinha levantado. E estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvides o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. Qualquer que não prostrar e não adorar será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Portanto, quando todos os povos ouviram o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, de toda sorte de música, se prostraram os povos, nações e homens de todas as línguas e adoraram a imagem de ouro que Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo que todo homem que ouviste o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de fole e de toda sorte de música se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse, não adorasse, seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. Os teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar a Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vos não servis os meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente.
Então esses homens foram atados com os seus mantos, suas túnicas e chapéus e todas as roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é evidente, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E ajuntando-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, conselheiros do rei, vieram e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passava sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Portanto, faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego nas províncias da Babilônia. Amém? Que bênção, é importante ler esse texto, né, amados? Eu não sei quantas vezes você já leu, mas que realmente o Senhor traga a revelação ao nosso coração. Pai querido, nós pedimos a Tua direção, pedimos a revelação desse texto, Senhor, da Tua palavra, a direção, ó Pai, daquilo que o Senhor tem a falar ao nosso coração. Nós queremos aprender, ó Deus, e sabemos que a única forma de aprender do Senhor é pela Tua palavra. A única forma de conhecer o Teu coração, os Teus desígnios, é pela Tua palavra. Por isso estamos diante dela agora, Senhor Deus, prostrados, sentados, ó Deus, e na expectativa e também abertos para aquilo que o Senhor pode fazer em nosso coração. Que ninguém saia daqui frustrado, mas, ó Deus, que todos nós saímos daqui radiantes da Tua preciosa e maravilhosa presença, porque o Senhor, ó Deus, tem falado conosco. E mais uma vez, nós queremos, ó Deus, e pedimos que o Senhor fale conosco. Seja repreendido todo atrapalho, tanto aqui, como também nos lares. Aqueles que estão acompanhando no serviço, que seja, Deus, revelada a Tua palavra, ó Deus, e o Teu nome engrandecido, em nome de Jesus que oramos, amém, amém. Amados, nós estamos no ano da excelência, já falamos um pouco, né, na semana passada, na virada do ano, é a direção que o Senhor nos tem dado, e eu quero propor também aos irmãos um tema, baseado no nosso tema, né, principal do ano. E esse tema para a nossa meditação de hoje é excelência no testemunhar. Semana passada falamos sobre excelência, né, na adoração. E agora excelência no testemunhar. O Senhor quer nos ensinar acerca, né, do testemunho a Ele com excelência. E eu quero começar dizendo, baseado naquilo que nós lemos, naquilo que nós ouvimos, que ser luz dentro de um meio religioso pode até ser fácil. Não é verdade, irmãos? Pode até ser fácil ser luz, né? Eu falo pode até ser fácil porque desejar ser luz em qualquer lugar não é fácil, por conta das resistências, mas no meio religioso, eu não estou falando que é simples, pode até ser mais fácil, mas nós temos que entender que o chamado da igreja é resplandecer uma fé inabalável no mundo que é um ambiente hostil.
um mundo num lugar totalmente hostil, né, contrário ao projeto do Senhor. E diante dessa afirmação, eu quero aplicar que assim se deu o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses servos do Senhor, né, eles estavam vivendo numa sociedade totalmente ímpia, né, e eles foram sujeitos a isso. Eles foram levados cativos, juntamente com uma leva, a primeira leva que foi levado cativo ali à Babilônia, logo no momento em que ainda o rei Joaquim, né, foi dominado com toda ali os oficiais e também mesmo uma grande quantidade de judeus foram levados, e eles no meio, ainda jovens, conhecido como amigos de Daniel, também fizeram parte dessa comitiva que começaram a assistir, né, no palácio ali do rei, né, e depois foram colocados como liderança ali naquela nação, mesmo sendo ímpia. Mas foi um momento muito difícil. Talvez aqui narra o início de toda essa trajetória. Não que no início as coisas se tornaram mais fáceis. Quando nós lemos estamos sobre a vida de Daniel, aqui nesse livro, nós vemos que tanto no período do Império Babilônico, como também depois se deu, né, em outros períodos também, como Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, por conta daquele decreto no rei Dário, e assim, muitas situações, mesmo ele sendo usado pelo Senhor, para que o povo retornasse a Jerusalém, depois de 70 anos, Daniel foi um grande intercessor. Então as coisas não foram fáceis para aqueles homens. Esses estavam vivendo, esses amigos, conhecidos como amigos de Daniel, né, os companheiros de Daniel, eles estavam vivendo nessa sociedade, uma sociedade ímpia e totalmente sujeito ao domínio do inimigo. Por conta disso, eles receberam imposição de adorar os deuses daquela nação. Por ser uma nação politeísta, né, totalmente ímpia, que não temia ao Deus Todo-Poderoso, né, e estava sendo usado como instrumento do Senhor para trazer justiça, né, a Jerusalém, aos judeus, mas eles não temiam o Senhor. Mesmo sendo ainda jovens, como nós vemos na vida desses rapazes aqui, desses 3 homens, é que eles demonstraram a compreensão que submissão deve ser de forma plena, mas a obediência em determinadas ordens, ela é relativa. Então eles sabiam da importância do rei, né, da posição do rei, mas a submissão e a obediência a esse rei era relativo segundo aquilo, né, que não feria a sua fé. E o servo do Senhor, ele não deve fazer nada que venha contrariar a lei do Senhor, e é isso que nós vemos, né, a lei maior, a autoridade maior, que é o Senhor. Em Sadraque, Mesaque e Abidnego, também na vida de Daniel, né, que recebeu um outro nome lá de Beltesazar, ele também tinha a mesma postura e tiveram a mesma compreensão de submissão e também de obediência. E eles, na verdade, viviam na dependência, eles não deixaram de reconhecer a autoridade dos reis que estavam sobre eles, né? Mas eles reconheciam a autoridade, que era uma autoridade instituída por uma autoridade ainda maior, que era sobre a vida deles, que era a autoridade do Senhor. E por isso eles agiam dessa forma. Por que eles contrariavam os decretos? Não é porque eram rebeldes, não era porque eles queriam demonstrar, é porque eles tinham convicção no coração e eles dependiam do Senhor. Em meio à decisão tomada por eles demonstraram que eles tinham uma fé em Deus que poderia livrá-los de todo o mal. E eles estavam, se possível, até mesmo dispostos a morrer, entregando, né, a sua vida pela causa divina, pela causa do Senhor. Então não eram homens que apenas eram conhecidos como aqueles que levantavam oposição. Eles defendiam o Senhor e por isso eles entregaram as suas vidas. E é lindo de ver que eles não são apresentados ali na lista dos heróis da fé pelos seus nomes, mas pelos seus atos. Se você for olhar no capítulo 11 de Hebreus, nós vemos ali a narrativa dos heróis da fé,
lá no versículo 26, se não me engano, por ali tem uma narrativa que vai falar assim: eles enfrentaram a fúria dos leões e também o fogo ardente, que não queimou os seus corpos. Então, falava sobre isso, eles enfrentaram homens que venceram, tidos como heróis da fé, na lista ali narrada a igreja do Senhor Jesus, que estava passando por uma série de dificuldades de identidade. Assim eram esses homens, eles estavam dispostos a morrer por esta causa. Deus só quer que sejamos suas testemunhas obedientes nesse tempo. O que Deus deseja para nós nesse tempo é que nós, a sua igreja, sejamos essa testemunha obediente. E através do nosso testemunho, o Senhor vai converter outras pessoas. Talvez você fique perguntando, mas qual a necessidade de ser testemunha do Senhor? É porque através da sua testemunha, da sua conduta como testemunha do Senhor, outros chegarão ao conhecimento de que o Senhor é Deus. A palavra do Senhor, narrada ali por Lucas, no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, ele diz: olha, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e servireis minhas testemunhas. Nós somos capacitados, nós somos revestidos pelo Senhor para testemunhar, se preciso for, com palavras. Mas o testemunho mais eficaz é aquele que é através da vida. E é interessante quando nós lemos a história desses homens, quando questionados, quando ameaçados, quando levados à prova, poderiam abrir a boca e, bom, já que é o último momento, a resposta deles é: quanto a isso, ó rei, nós não necessitamos te responder. Quer dizer, não preciso falar nada. A minha conduta, a minha postura vai falar por mim. Isso é ser testemunha. Querido, diante disso vem uma pergunta: como ser uma testemunha fiel do Senhor nesse tempo? Como desenvolver um testemunhar com excelência? O que nós mais estamos precisando é uma testemunha fiel, com excelência nesse tempo. Estamos vivendo um tempo em que pouco se discerne, ou talvez se conhece quem é do Senhor ou quem não é. Eu não quero olhar por características de vestimenta, como muito a igreja foi tratada assim, mas eu estou falando por postura, por vida, até mesmo por uma palavra, temperada com sal. A igreja tem usado os recursos. Hoje eu recebi um vídeo, e vou passar para os irmãos, alguns vão poder ver. Segundo aquele vídeo que foi ali postado pelo TikTok, um satanista falando acerca da postura da igreja desse tempo, que tem usado métodos e meios, e um deles é o funk, para dizer que está adorando ao Senhor. E ali algumas das pessoas que talvez mostraram uma parte somente desse vídeo, que se dizia talvez igreja, mas a letra falava sobre Jesus, falava sobre salvação, falava sobre amor, mas num ritmo totalmente promíscuo, que o funk leva as pessoas e as mulheres. E aquele homem toma a palavra ali, começa a dizer, e ele se apresenta dizendo: olha, eu como satanista, eu queria até sugerir que os líderes, e ouvindo aqui dali, eu fiquei, como igreja do Senhor, eu fiquei envergonhado, porque realmente a igreja não precisa usar desse recurso tão baixo, para dizer que está pregando o evangelho. E é isso que eu me refiro à falta da testemunha, porque a igreja hoje está tratando aquilo que é totalmente maligno, diabólico, como ele está dizendo ali. Ele fala sobre a liberdade e a libertinagem e o prazer, e ele diz: olha, o prazer é parte da nossa ideologia, a satisfação. Então, se você não está encontrando satisfação aí, vem para nós, que aqui você pode buscar tudo, aqui pode tudo. Mas se você quer servir esse Deus, esse Jesus, e ele fala aqui, eu respeito como um filósofo, eu acredito que não é dessa forma. E o duro, irmãos, é você dizer: ele está certo nisso.
porque a igreja tem tomado caminhos assim, e está dizendo, tudo em nome, diz que está testemunhando, tudo porque ele está pregando o evangelho. Não é assim. Estão confundindo aquilo que Paulo fala, que ele pode tudo, ele pode fazer tudo, pode fazer fraco para ganhar os fracos. Tome cuidado com as interpretações erradas. Paulo era um homem totalmente comprometido com o Senhor. E quando nós nos comprometemos com o Senhor, nós sabemos que eu posso até sentar com alguém, eu posso até estar junto com alguém, mas o meu cuidado é que aquela vida seja transformada. Mas a igreja está se mundanizando tanto, que ela tem esquecido o caminho de volta. E por isso, quando chega problemas como nós estamos vivendo agora, a grande quantidade de pessoas que se diziam ser da igreja, hoje estão contra o posicionamento de fé e decisão da igreja do Senhor Jesus. O que falta hoje é testemunha fiel. Como? Diante desse exemplo, como ser uma testemunha fiel ao Senhor nesse tempo? Eu quero apresentar 3 exemplos aqui na vida desses homens, que nos ensinam a testemunhar com excelência. Primeiro, eu quero te convidar a abrir comigo no capítulo 1 de Daniel. Capítulo 1, capítulo 1, do verso 11 ao verso de número 17. Nós vamos ver aqui que uma testemunha fiel é fruto de intimidade e dependência do Senhor. Uma testemunha fiel, ela começa primeiro com intimidade e dependência ao Senhor. É o que aconteceu na vida desses homens. Fica difícil nós falarmos somente do capítulo 3, sem entender o que aconteceu no início na vida desses homens. Olha só, no versículo de número 11, diz assim: então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peça aos teus servos 10 dias que nos dê legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e dos jovens a que comem das finas iguarias do rei, segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, e estava eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Versículo número 16. Com isso o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveria beber, ele lhe dava legumes, água e legumes. Ora, a esses 4 jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência em todas as visões e sonhos. Irmãos, para ser uma testemunha fiel, nós precisamos entender que tudo começa com intimidade e dependência com Deus. Não adianta apenas saber. Eu conheço a história da igreja, eu conheço a história da reforma, eu conheço a história, tem gente que conhece tanta história, mas na verdade não é conhecido pelo coração de Deus, e não conhece o coração de Deus, não tem vida de oração, não tem vida de entrega. A maravilhosa experiência narrada no capítulo 3, não foi um evento isolado na vida desses 3 servos de Deus. É tão lindo ver o que aconteceu. Que história que marca o nosso coração, que nos impulsiona. Deus é maravilhoso, é poderoso, Ele faz coisas grandes, mas isso não foi um evento isolado na vida desses 3 homens. Queridos, o próprio Nabucodonosor olha para aqueles homens, no versículo número 26 do capítulo 3, e fala: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. A resposta para quem deseja testemunhar, assim como aqueles homens testemunharam do Senhor, de forma ousada, está na decisão que os tornou totalmente perseverantes naquilo que eles decidiram fazer. No início, na trajetória das suas vidas, eles foram desafiados, ou se contentar com aquilo que eles estavam sendo levados a fazer e a ser, ou fazer diferente. Obedecer ao Senhor, ter o discernimento daquilo que agrada o coração de Deus e aquilo que desagrada o coração de Deus, aquilo que realmente eles precisavam e aquilo que eles não necessitavam.
E isso, na verdade, irmãos, nós conhecemos como consagração, jejum, renúncia, busca por intimidade com Deus. Infelizmente, a igreja desse tempo é uma igreja que ela está sendo conduzida, está acostumada, está condicionada a fazer coisas. E ela acha que ela fazer alguns procedimentos, pegar algumas coisas, beber algumas coisas também, seja suficiente, distribuir algumas coisas da sua casa, porque alguém disse que é santificado, é suficiente. Mas é uma igreja com pouca resposta de oração. Sabe por quê? Porque é uma igreja que não ora. É uma igreja que não tem tempo para orar. É uma igreja que não tem intimidade, não fala com Deus. Não sabe o que é consagração, porque ela não tira tempo, ela não abre mão dos prazeres. Jejum. Qual a última vez que você jejuou? Que você buscou intimidade com o Senhor, que você abriu mão? De repente, não só do alimento, mas hoje uma das coisas que nós precisamos abrir mão é disso. Tirar tempo para o Senhor, literalmente ir para o monte. Hoje eu vejo a necessidade da igreja ir para o monte, principalmente em um lugar que não se tem sinal de redes sociais. Antes eu não via tanta necessidade, mas agora a comunicação exagerada, errada, aquele vício, e tem sido uma igreja totalmente envolvida com tantas coisas, mas sem resposta de nada. Ah, queridos, nós precisamos ter a nossa vida marcada assim para ser uma testemunha fiel. Você entende que Sadraque, Mesaque e Abednego não foi algo isolado na vida deles? Deus não escolheu entre aqueles 120 jovens, outra vez aqueles que estavam ali, apenas esses 3, e disse: não, achei vocês bonitinhos e por isso eu vou dar a vocês essa recompensa. Porque vocês oraram tão legal? Não, queridos, eles tinham algo com o Senhor, intimidade. Sabemos que eles eram homens sujeitos aos mesmos sentimentos que nós, e que também tinham as suas atividades, como nós também temos as nossas, e mesmo assim, experimentaram uma dimensão de comunhão e manifestação que vai além daquilo que nós, a igreja desse tempo, já experimentou. Falamos aqui, incentivamos aqui, levamos a igreja a entender a importância de dedicar o primeiro lugar, o primeiro tempo, segundo aquilo que Jesus orienta na sua palavra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Será que você tem dado o dízimo do seu tempo? De repente você não consegue dar o dízimo do seu tempo ao Senhor todos os dias, que são 2h40. Mas eu faço outra pergunta: você tem dado a primícia, pelo menos, o primeiro momento para o Senhor? Irmãos, para ser uma testemunha fiel, e o mundo precisa conhecer a Deus, Ele vai conhecer através de nós. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. Como eu posso falar de alguém se eu não conheço? Se eu for chamado para falar de alguém, eu preciso primeiro conhecer o nome, onde mora, e conhecer um pouco da sua história, da sua família, se possível, ter um relacionamento, para depois falar dessa pessoa. Estão querendo falar de Jesus, mas eles não sabem quem é Jesus. Eles ficam na história que a televisão conta, que as páginas das revistas, que os posts das redes sociais estão circulando e circulam pelas suas páginas. E aí falam de um Jesus que eles não conhecem. É diferente esses homens. Esses homens, eles eram sujeitos a sentimentos, a situações, a obrigações, como nós também. O grande problema da igreja hoje é que ela fala que ela tem isso, que ela tem aquilo. Na verdade, é uma igreja acumuladora de problemas. Acumula. Eu não sei quantos já assistiram aquele programa Acumuladores. Vemos pessoas doentes, que não conseguem abrir mão do lixo. E tem gente vivendo assim, o coração está acumulado de sujeira, de tempo desnecessário, de perda de tempo. Eu não sei se você já parou para avaliar aquilo que você tem feito com o seu dia e com o final do seu dia. Às vezes nós paramos na frente da televisão porque nós somos muitas vezes obrigados a ficar ali e não sabemos por quê. Ou pegamos o nosso celular e caminhamos nas redes sociais, daqui e dali, e quando viu já foram 2 horas, se você tiver tanto tempo. Pouco tempo que passa, é no mínimo
40 minutos. E não tiramos disso muitas vezes para orar. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais escutaremos a sua doce voz. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, vamos conhecer a sua vontade. E o que está no seu coração para nós, é o que aconteceu no coração daqueles homens. Irmãos, a resposta de Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles homens, não foi algo isolado. Era fruto deles conhecerem, daquilo que eles conheciam, daquilo que eles viviam. E o Salmo 24, no versículo 14, diz assim: a intimidade do Senhor é para os que temem. Irmão, se você não temer ao Senhor e não buscar, você não jamais terá intimidade com Ele. Aqueles homens testemunharam com excelência. Sabe por quê? Porque eles buscaram intimidade e dependência do Senhor. Nós aprendemos para testemunhar com excelência. Precisamos buscar essa intimidade e essa dependência. Segundo, versículo 15 do capítulo 3 agora. Versículo 15 até o verso número 18, vai nos ensinar. Aqui, ora pois, estáis dispostos, quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a que servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, para ser uma testemunha fiel, a testemunha fiel, ela não se intimida diante das ameaças. Ela não se intimida diante de muitas ameaças, ou com ameaças. Essa é a característica do testemunho fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não entenderam a ordem do rei como algo difícil de questionar. Eles não atenderam, porque na verdade, querido, eles sabiam a quem eles confiavam. Eles sabiam que o coração e a vida deles estavam guardados em quem? A qual eles todos os dias e todo o tempo estavam no Senhor. Querido, eles foram encaminhados à presença do furioso Nabucodonosor. O texto fala que ele estava furioso, ele já não era uma pessoa boa. Ele não era alguém agradável. Ele não era uma pessoa amigável. Ali era a própria soberba. O Senhor o engrandeceu. Deus tinha engrandecido a Nabucodonosor. E ele, na verdade, não temia, e por isso ele declara: quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele até tentou convencer aqueles homens que prostrassem diante da imagem. E ele termina o discurso dizendo: vocês sabem que não há Deus. Ele já conhecia quantos que se diziam servir, ou talvez eram sacerdotes no seu reino, no seu império, e ele já tinha matado, ele já tinha exterminado. Diante dessa afirmação, diante dessa presunção, aquele homem agora aponta as testemunhas do Deus Altíssimo, a qual ele vai reconhecer depois e diz: será que tem um Deus que pode livrá-los da minha mão? Ah, querida, na perspectiva totalmente gentílica e pagã daquele homem, ele acreditava que não existiria ninguém capaz. Não havia ninguém, e não só de deuses, mas também de nações.
Haviam muitas nações que eram parte do seu grande e poderoso império. Deus tinha dado a ele essa condição. Ele é conhecido na sua estátua, a qual o Senhor o fez sonhar, como o império de grande poder financeiro, o cabeça de ouro. Deus deu a ele riquezas e poderio. E por isso ele destaca aqui, com toda a sua arrogância, se existiria um Deus capaz de fazer esse tipo de livramento, ele estava desafiando Deus. Quantas vezes, como servos do Senhor, nós vemos as pessoas desafiarem o nosso Deus, e nós nem sequer acreditamos que Deus é capaz de trazer a resposta. Ou levamos para o lado pessoal, ou declaramos para o Senhor: Deus, obrigado aí, mas o barulho aqui está maior, e eu vou pular fora do barco. Nós temos vivido nesse tempo de pandemia essa realidade, de uma igreja que está vivendo um tempo de mordaça. Um tempo onde ela não consegue enxergar que Deus, Ele é maior. Porque é uma igreja que não tem intimidade. A resposta daqueles 3 homens foi uma pura expressão de fidelidade a Deus, de confiança na sua vontade e no seu poderio. Não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer, ó Rei. Ah, queridos, Ananias, Misael e Azarias, esses 3 homens, eles tinham um compromisso de santidade ao Senhor. Portanto, o medo da morte foi vencido através de uma convicção de fé ao Senhor. O nome desses homens que nós citamos, como Sadraque, Mesaque e Abednego, foram trocados, foram dados esses nomes em adoração aos deuses caldeus, mas o nome deles, a qual eles foram reconhecidos, e eles foram batizados, eles foram recebidos, e foi liberado sobre a vida deles uma palavra de vitória, na verdade é Ananias, Misael e Azarias. Por isso a morte era para eles uma questão de honra, e eles na verdade continuavam firmes e inabaláveis na promessa, a qual foi dada a eles através dos nomes, quando os pais profetizaram na vida deles. E para você entender um pouco mais do que eu estou falando sobre o servo do Senhor, a testemunha fiel não aceita ameaça, porque ela tem um nome poderoso na vida dela, um nome acima de todo nome, que é de Jesus. Assim funcionou na vida desses homens. E quando nós olhamos a vida de Ananias, Ananias significa Jeová tem sido gracioso, ou Jeová foi misericordioso. Eles mudaram, porque quando chegaram lá, eles não queriam reconhecer que Jeová era misericordioso, por isso deram outro nome. Aí vem Misael, quem é igual a Deus? Olha só, é isso que eles traziam. Quando eles conversavam entre eles, estavam dizendo, Jeová misericordioso, o outro, fala, Deus poderoso, ou, quem é igual a Deus? E aí vem Azarias, Jeová tem ajudado. Essa era a base daqueles homens. Eles tinham guardado no coração. Havia nomes que traziam significado. Em nome deles estavam estampado o que realmente era Deus para eles e quem era esse Deus na vida deles. Eles invocavam, todas as vezes que eles chamavam um ao outro, eles estavam invocando o Senhor. Eles estavam juntos. Eles buscavam o Senhor juntos, eles testemunhavam um ao outro junto, eles compartilhavam um ao outro junto. Por isso havia entre eles uma troca de experiência. A igreja desse tempo precisa estar firmada no nome que é acima de todo nome. Querido, Paulo traz essa orientação a nós, quando ele escreve à igreja, aos Filipenses, que ele disse que ao Senhor foi dado um nome acima de todo nome, que ao nome de Jesus todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O Pai deu a ele um nome
soberano. Por conta dele ter sido obediente até a morte, morte de cruz, o Pai deu a ele um nome acima de todo nome. Por isso que ao nome de Jesus, há poder, há autoridade. E nós precisamos invocar e declarar que nós estamos firmados nesse nome. Por isso não há ameaça. Não há medo de morte, porque o nosso Deus venceu a morte. Não há ameaça, não há medo até mesmo de abandono, porque o Senhor prometeu estar conosco todos os dias. A nossa fé sempre será posta em prova. A fé daqueles homens foi colocada à prova. Fornalhas sempre existirão. Fornalha é uma dura prova que não determina a nossa morte e a nossa destruição. Na verdade, querido, quando Paulo fala sobre as fornalhas da vida, ele está dizendo: eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem o presente, nem o porvir, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Há uma certeza. Aqueles homens estavam declarando dessa certeza, então não havia ameaça. E eu quero dizer com você, querido, há duas qualidades de pessoas que Deus procura. Há duas qualidades. A primeira, aquelas que são identificadas como, no momento da prova, como os adoradores e como os fiéis. O Salmo 101 fala que o Senhor está à procura de fiéis. E você só encontra o fiel no momento da prova. E também o Senhor está à procura de adoradores. Jesus fala isso no capítulo 4 de João, quando conversava com a samaritana. O Pai procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Que você seja uma testemunha fiel, e que nenhuma ameaça venha te tirar da presença dEle. Para ser uma testemunha fiel, para que você testemunhe com excelência, você precisa estar firmado nele, e não deixar que as ameaças te tirem da presença dEle. Terceiro e último, querido, versículo 21, vai nos ensinar, 21 até o verso número 26, então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército, que atassem a Sadraque, Mesaque e Abednego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e as suas outras roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas de fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. E olha só, versículo 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa, e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vide. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. Irmãos, a testemunha fiel, ela vai levar os outros, aqueles que estão ao seu lado, a testemunharem, a glorificarem de Deus. Testemunhar com excelência é saber que a testemunha fiel é a que leva os outros a glorificarem a Deus. Ser lançado na fornalha foi um grande acontecimento na vida daqueles homens. Talvez você fale: pastor, você pode dizer assim que não foi contigo. Eu não estou dizendo que eles não tiveram medo. Eu não estou dizendo que eles recearam pela sua própria vida. Eles mesmos declararam:
o Deus a qual servimos pode nos livrar da sua mão, sim. Mas se não livrar, fica sabendo, eles estavam sim temerosos da própria vida. Então nós entendemos que foi um grande acontecimento na vida daqueles homens, porque o anjo do Senhor, e aí eu quero que você entenda, não é o acontecimento de serem lançados, mas é de serem recebidos. Aí que está o grande acontecimento. Às vezes nós achamos e acabamos testemunhando somente daquilo que aconteceu. Porque eu fui, porque eu passei por isso, porque eu bati, porque eu quebrei. Não é isso, querido. A grande diferença está no livramento. Porque todos nós estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Mas o Senhor livra os seus, quando Ele tem propósito nessas vidas. E assim nós vemos na vida desses homens. Aí nós entendemos que Deus poderia livrar aqueles homens da fornalha. Nós entendemos isso. Não somente Deus, mas o próprio rei poderia livrá-los da fornalha, dizendo: olha, eles são homens, são conselheiros, são pessoas de bem, eu respeito a posição, a religião deles. Ele poderia dar outro decreto, decretar outra forma, ser mais brando, mas na verdade ele continuou. O nosso Deus poderia quebrantar o coração de Nabucodonosor. O nosso Deus poderia fazer outras formas de que aquela fornalha fosse apagada. Mas somente o nosso Deus é poderoso para nos livrar dentro da fornalha. E aí que vem a grande bênção desse grande acontecimento na vida daqueles homens, é que o anjo do Senhor estava lá com eles, ele esteve com eles naquela fornalha, naquele momento, e ele ali teve com que a experiência maravilhosa, mais edificante. Imagina, queridos, de repente eles se encontram dentro daquele fogo, algo que eles sentiram no primeiro momento, como que um calor, e de repente eles estavam passeando, segundo o testemunho do próprio Nabucodonosor, a qual ele ficou abalado com isso. No versículo de número 24 e 25, então o rei Nabucodonosor se espantou, se levantou depressa, disse aos seus conselheiros: lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo. E eles falaram: na verdade é isso, rei. E ele disse: porém eu vejo 4 homens soltos, andando, passeando dentro do fogo, sem nenhum dano. Eles não estavam se retorcendo porque estavam sendo queimados. Eles não estavam apavorados tentando sair porque estavam sendo ali tomados pelas chamas. Não, eles estavam passeando, andando. Acredito que era um momento de adoração. E ele fala: e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Jamais alguém poderia imaginar que o próprio Deus estivesse dentro daquela fornalha, aguardando os seus servos. Mas foi justamente o que aconteceu. Nem mesmo o mais otimista, Deus não tinha falado para Sadraque, Mesaque e Abednego que estaria lá naquele lugar. Deus colocou no coração deles a convicção, dizendo: eu não vou abandoná-los. Quantas pessoas foram queimadas por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, mas não apostataram da fé. Aqueles homens estavam dispostos, sim, a depois serem erguidos como testemunha do Senhor. E na verdade, a postura daqueles homens de dependerem do Senhor, fez com que o próprio Nabucodonosor, aquele que preparou, que articulou, reconhecesse que Deus era o Deus que estava com eles. Deus transformou o que aparentemente seria uma tragédia em vitória. O Senhor é o Deus que muda situações. O meu e o seu Deus muda situações. Queridos, eu quero que você entenda isso. E por conta disso, o maravilhoso é que o rei, o próprio rei, tornou a maior testemunha daquele evento. Querido, quantas vezes nós somos, das vezes, perseguidos, questionados, abandonados, até mesmo somos levados
por palavras maldosas. Mas quando as pessoas começam a questionar, não a você, mas o Deus, o seu Deus, pode ficar tranquilo que o Senhor, Ele sabe se defender. Nós encontramos pessoas debatendo nas redes sociais, questionando, brigando, ofendendo umas às outras. E eu vejo que muitas vezes o caso não é nosso. Temos que ter a postura que esses homens nos ensinam aqui, de ser apenas testemunhas e esperar que o Senhor vai tratar no coração deles. E aquele que determinou, aquele que ficou furioso, aquele que desejou a morte, aquele que maquinou, aquele que arquitetou todas as coisas, aquele que lançou, foi aquele que começou a testemunhar da grandeza do Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E olha só, querido, versículo 28, falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os teus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão o seu Deus. Bendito aquele que hoje está te acusando, aquele que hoje está te alfinetando, aquele que hoje está lançando palavras, está tentando te envergonhar, está levantando contra o Senhor. Deus vai levantá-lo como testemunha. Sabe por quê, querido? O que nós somos chamados a fazer é testemunhar que só o Senhor é Deus. Se possível for com palavras, mas o que as pessoas precisam é a demonstração de fé. Quem é Deus? Eu me lembro, irmãos, de uma experiência que eu tive em Cuiabá. Eu estava preparando já o retorno para Campo Grande, um período de férias. E a Raquel tinha que estar em Campo Grande 2 dias, para poder, a gente chega sempre um pouco antes, e naquela vez nós tínhamos programado chegar uns 2 dias antes, para poder arrumar algumas coisas. Ainda nós tínhamos só a Letícia era pequena, e eu estava com o carro parado na frente da casa da minha tia, era uma descida, né, ali em Cuiabá tem muitas, né, muita morraria, acidentados. Então eu parado assim numa descida, na frente da casa dela, logo depois do almoço escutei um barulho, sabe, era próximo da esquina, aquele barulho assim de um acidente, né, de uma batida de carro. Irmãos, eu estava no fundo, estava sentado, aquele momento depois do almoço, você senta ali só para respirar melhor e largar, abrir o cinto. Período de férias, já tinha comido bastante, bem tratado no meio dos parentes. Escutei aquele barulho e veio no meu coração: é o meu carro. Levantei ali, irmãos, que eu chego lá, o rapaz está bem assim, ó. Meu carro parado certo, estacionado certo, o rapaz vem para poder fazer o retorno ali na esquina, e ele vem, olhou para um lado, disse que tinha passado, sei que ele bateu desse lado, entrou, pegou paralama e entrou, não quebrou lanterna, mas pegou ali, não pegou, entrou assim, era um carro alto, carroceria, arrebentou tudo. E eu pensei: e agora, como que eu vou embora amanhã? E ele ali, todo preocupado, eu cheguei e ficamos os dois, silêncio, olhando para o mesmo lugar, e imaginando como que ele fez isso. Ele bate de ré desse lado, né? E eu pensando tanto no carro quanto no meu retorno, mas com a vontade de pegar no pescoço dele, irmãos, só os irmãos podem imaginar. Mas fiquei quieto. Deus falou: fica quieto. Sábado, 3 horas da tarde, ia viajar no domingo. E agora? Fiquei ali, mas então, me desculpa aí, aconteceu, aquela coisa toda. Falei: pois é, eu tinha que ir embora, rapaz. Falei para ele assim: é mesmo, você é de Campo Grande, eu vi essa placa aqui. E ficamos todos ali, quietos. Ele falou: tem uma oficina aqui, falou uma avenida lá, vamos levar lá. Aí eu perguntei para o meu primo, ele falou: não, a oficina é boa e eu levo meus carros lá, sempre tem seguro, e eles trabalham. E eu perguntei: não, a oficina é realmente confiável.
Tudo bem, entortei ali, desentortamos, daí ele saiu e saímos atrás dele. Cheguei na oficina, o rapaz, Deus deu graça, eu já fui orando, Deus deu graça. E meu coração estava ali, eu só perguntei para ele, rapaz, como que você conseguiu isso, cara? Então, tá bom. Aí chegou lá, ele conversando com um rapaz, conversando com outro, a oficina ia fechar, ele conhecia o cara, eu sei que resumindo, irmãos, eles fechavam as portas e continuavam trabalhando. E o rapaz olhou assim, era um Uno que eu tinha, ele pegou, olhou, falou assim, eu tenho essa peça desse lado aqui. Primeiro ele falou, não, a gente já desamassa aqui. Eu falei, não, massa não. Aí não dá, rapaz, se o carro vai meter massa aqui, eu quero uma peça nova. Vou ver no estoque. Foi lá no estoque, olhou. Eu tenho justamente essa lateral aqui. Falei, opa, melhorou. Aí, conversa vai, conversa vem ali, o rapaz, e eles negociando. Ele falou, olha, eu vou fazer o seguinte, eu falei que eu queria viajar pelo menos na segunda-feira. Ele falou, a gente tem um sistema aqui, eu vou pegar esse serviço, começar agora, domingo, segunda-feira à tarde, você viaja na terça. Tranquilo. Né? Negociou, o rapaz pagou à vista, depois que financiou tudo, meu coração estava tranquilo. Aí o rapaz virou e falou assim, cara, você não falou nada, rapaz, comigo, você nem brigou comigo. Depois que ele pagou tudo, eu já tinha adiado a viagem, ele falou, você não pagou nada. Eu falei, vou brigar para quê? Se eu brigasse, você ia embora. Para que eu vou brigar? Eu vou perder? Vou ter outro prejuízo? Aí ele falou, mas então, aí conversando, ele falou, você é cristão, você é da igreja, tá? E ele estava meio afastado também. Mas enfim, irmãos, uma experiência que eu tive, que o nosso testemunho, sem falar, vale muito mais do que às vezes a gente buscar a nossa argumentação e a nossa justificação. Assim foi na vida desses homens. Eles ficaram quietos, e depois aquele que causou mal, que preparou tudo contra eles, tornou uma grande testemunha. Nabucodonosor reconheceu a grandeza do Deus daqueles homens, e aí ele assinou um decreto dizendo, qual povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado. Porque não há nenhum Deus que possa livrar como esse. Amado, a testemunha fiel leva os outros a testemunhar e a glorificar de Deus. Testemunhar, ter um testemunho de excelência é isso, queridos. O testemunho é de quem é fiel, reflete a verdade de quem é Deus. Uma testemunha fiel vai refletir a verdade de quem é Deus. Mesmo que seja diante dos olhos da pessoa mais corrupta da terra, ele vai olhar a sua conduta e vai dizer realmente, o Deus que você serve é um Deus poderoso. Depois de tentar todas as coisas, eles vão reconhecer. Nabucodonosor, um homem mergulhado no paganismo, um homem totalmente que se achava o próprio Deus, ele reconheceu o poder de Deus, pela fé e pela conduta daqueles 3 jovens no seu império. Que assim seja na sua vida, que você seja uma testemunha fiel, que você possa aprender a testemunhar com excelência. Você não precisa questionar os seus direitos, você precisa se posicionar em Deus, e esperar que Ele é aquele que conhece. Como diz o Salmo de número 121, Ele conhece a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Eu convido os irmãos a se colocarem diante do Senhor em oração. Nós vamos finalizar. Eu quero concluir trazendo 2 perguntas, para que você ore em cima daquilo que nós ouvimos e refletimos. Qual tem sido o nosso testemunho diante dos incrédulos? Qual tem sido o nosso testemunho diante dos incrédulos? E segunda pergunta, será que o pecador, ele consegue ver o Cristo ressuscitado, reinando em nossas vidas? As pessoas têm olhado e têm enxergado o Cristo ressuscitado em sua vida? Eu te convido nessa hora, querida, a se colocar de pé, e a orar, e se colocar diante do Senhor. Aleluias.
Apresente o seu coração ao Senhor. Peça para que Ele te use nesse ano de 2022 como uma testemunha fiel, como um servo que testemunha com excelência. Um homem que não apenas seja um frequentador de cultos, de reuniões, mas aquele que transmite quem é Jesus.